Os livros de história falam sobre os tratados de 1823, quando a Áustria ainda controlava Veneza com mão de ferro. Mas nenhum tratado menciona a aposta que quase destruiu uma das famílias ducais mais poderosas da Sereníssima República. Aconteceu durante o Carnevale, em um ridoto clandestino, onde um duque amargo fez uma zombaria cruel à custa de uma viúva mascarada. Ele gritou para o salão: "Se essa mulher conseguir me tocar com uma lâmina, caso-me com ela na hora." Ele achava que era comédia. Não sabia que estava desafiando a melhor espadachim de Veneza. Esta não é uma fábula. Esta é a história brutal e escandalosa de como um casamento selado em aço mudou tudo. Se você ama histórias de vingança, romance proibido e reviravoltas impossíveis, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. O que você está prestes a descobrir vai te deixar sem ar. O Palazzo Dandolo cheirava a pecado. Era a noite de 23 de fevereiro de 1823, e o ridoto clandestino no segundo andar fervilhava com o tipo de gente que a luz do dia nunca aprovaria. Velas de cera de abelha pingavam gordura quente sobre candelabros de prata roubada. O ar estava espesso com perfume de almíscar barato, misturado ao cheiro doce e enjoativo de vinho prosecco, derramado sobre o piso de mármore rachado. Nas mesas de Faraone, nobres mascarados apostavam fortunas que não possuíam em cartas marcadas, que todos fingiam não ver. Chiara Margherita Orseolo parou na entrada, permitindo que seus olhos se ajustassem à fumaça de charuto que pairava como névoa sobre o canal. Ela usava uma máscara balta de porcelana branca, o nariz adunco característico que transformava qualquer rosto em fantasma anônimo. Seu vestido era de seda cinza pombo, a cor de viúvas que já haviam passado do luto oficial, mas ainda carregavam a morte como segunda pele. O tecido era de qualidade, mas a bainha tinha sido remendada 3 vezes. Qualquer olho treinado veria. Pobreza disfarçada de decência. Ela não deveria estar ali. Uma viúva de 24 anos, sem acompanhante masculino, em um ridoto conhecido por jogos e acordos ainda mais sórdidos. Mas o Carnevale oferecia o que a vida comum negava: anonimato. Sob a máscara, ela não era Chiara Orseolo, filha do espadachim exilado Giacomo Orseolo. Ela era apenas mais uma silhueta no caos. Chiara caminhou pela borda do salão, dedos enluvados roçando a parede fria. Seus olhos, âmbar como vidro de Murano ao sol poente, varriam os rostos mascarados. Ela procurava alguém específico, um secretário do Consiglio dei Dieci que, segundo rumores sussurrados em mercados, poderia ser subornado para dar acesso aos arquivos selados. Arquivos que continham a verdade sobre o duelo de 1808, o duelo que destruíra seu pai. Olhem só! Uma voz cortou o burburinho como vidro quebrando. Até as viúvas fantasmas vêm mendigar atenção no carnaval. O salão não silenciou completamente, mas houve aquela pausa característica. O tipo de pausa que acontece quando um predador marca território. Chiara virou a cabeça devagar. No centro da sala, próximo à mesa principal de Faraone, estava Teodoro Vincenzo Grimani, o Duca de Canareggio. Ela o reconheceu mesmo mascarado. Era impossível não reconhecer. Ele tinha 1,85 m de pura arrogância engarrafada em seda preta e veludo. A máscara dele era moreta, preta como asa de corvo, presa por um botão entre os dentes de forma que ele não podia falar claramente. Mas ele a havia removido para beber, e agora a segurava negligentemente em uma mão, enquanto a outra erguia uma taça de grappa que transbordava a cada movimento descuidado. Seus olhos eram verde-cinza, da cor do mar Adriático antes de uma tempestade, e estavam fixos nela com o tipo de desprezo casual que homens ricos reservavam para coisas quebradas. "Excelência!" um dos acompanhantes dele murmurou nervoso.
Era o jovem Visconde Alvise Morosini, filho de um comerciante de especiarias que havia comprado o título. Talvez seja melhor. Melhor o quê? Teodoro afastou o rapaz com um gesto largo. Grapa respingou no chão, escurecendo o mármore. Desde quando a verdade virou insulto? Olhem para ela, cinza como túmulo, parada ali como estátua de cemitério esquecida. Chiara sentiu o sangue subir ao rosto, quente sob a porcelana fria da máscara. Ela conhecia homens como Teodoro Grimani. Havia crescido assistindo-os nos salões do Palazzo Orseolo antes da queda. Homens que nunca conheceram consequências, que tratavam o mundo como palco montado para seu entretenimento pessoal. Ela deveria sair. Virar-se, descer as escadas, voltar para o pequeno quarto alugado perto do arsenale, onde o teto vazava e os ratos dançavam nas paredes. Uma viúva não confrontava um duque, especialmente não um duque bêbado rodeado de aduladores. Mas Chiara Orseolo estava cansada. Cansada de abaixar a cabeça, cansada de sussurrar desculpas por existir. Cansada de carregar a vergonha de um crime que seu pai nunca cometera. Ela caminhou em direção a ele. O salão realmente silenciou desta vez. Até os jogadores de cartas pararam, mãos suspensas sobre apostas esquecidas. Uma dama não se aproximava de um duque. Ela esperava ser abordada, se é que era notada. Chiara parou a menos de 1 metro de Teodoro Grimani. De perto, ele cheirava a tabaco caro e cedro, cobertos imperfeitamente pelo vapor azedo da grapa. Tinha uma mandíbula forte demais para ser bonita, mas algo nos ângulos sugeria que ele já fora menos amargo, menos quebrado. Vossa Excelência, disse Chiara. Sua voz era baixa, educada, mas não tremia. Ela aprendera isso do pai. A lâmina não treme se o punho estiver firme. Deve ser um fardo terrível. Teodoro piscou, a embriaguez tornando sua resposta mais lenta. Fardo? Ser tão vastamente superior a todos os outros? Chiara continuou, cada palavra enunciada com precisão cortante. Deve ser exaustivo ser tão perfeito que se sente no direito de humilhar aqueles que não lhe fizeram nenhum mal. Alguém ofegou. Visconde Morosini parecia prestes a desmaiar. Os olhos de Teodoro se estreitaram. A névoa do álcool recuou ligeiramente, substituída por algo mais afiado, mais perigoso. Eu falo apenas a verdade, senhora. A senhora é mobília, decoração inofensiva e sem propósito. Sem propósito, Chiara inclinou a cabeça, o movimento fazendo a luz das velas dançar na máscara branca. Eu aposto que posso fazer muitas coisas melhor do que Vossa Excelência, exceto beber, claro. Aí o senhor claramente tem vantagem. Uma risada nervosa ondulou pela multidão. Era o tipo de riso que as pessoas dão quando presenciam algo simultaneamente emocionante e aterrorizante. A mandíbula de Teodoro se contraiu. Ele não estava acostumado a ser zombado, especialmente não por uma mulher em vestido de viúva remendado. Nomeie, disse ele, voz baixa e perigosa como maré, antes de tsunami. Nomeie a habilidade. Esgrima, disse Chiara. A palavra caiu como âncora em água parada. Teodoro a encarou por um longo momento. Depois, incredulidade deu lugar a algo pior. Diversão genuína. Ele jogou a cabeça para trás e riu. Foi uma gargalhada real, vinda do fundo da barriga, que fez os candelabros tremerem em suas correntes. Esgrima, conseguiu dizer entre risadas. A senhora, com uma espadino. Madonna Santa, a senhora quebraria o pulso no primeiro golpe, desmaiaria ao sentir o peso do aço. Isso é uma recusa? Perguntou Chiara tranquila. O Duca de Canarejo tem medo de uma viúva? A risada morreu. O silêncio que se seguiu tinha textura física, pesado, sufocante. Teodoro deu um passo à frente, elevando-se sobre ela. A ameaça era real agora, não performática. Muito bem, disse ele, voz baixa e venenosa.
Um duelo amanhã à meia-noite. Pátio do Palazzo Contarini. Esgrima a primeiro sangue. E para tornar interessante, façamos uma aposta. Não tenho dinheiro que interessaria a Vossa Excelência, disse Chiara. Não quero seu dinheiro. Teodoro praticamente cuspiu as palavras. Virou-se para a plateia, performando agora. Se a senhora vencer, se realmente conseguir me tocar com uma lâmina antes de eu desarmá-la, eu lhe concederei a única coisa que todas as mulheres parecem desejar. Eu me casarei com a senhora, farei da senhora uma duquesa. O suspiro coletivo sugou o oxigênio da sala. Chiara forçou-se a manter a voz firme. E se eu perder? Então a senhora deixará Veneza, Teodoro disse, crueldade afiando cada sílaba. Retirará a terra-ferma e nunca mais manchará um salão veneziano com sua presença cinza. Chiara o olhou. Realmente o olhou. Viu a crueldade, sim, mas também viu o tédio. A desesperança mal disfarçada de um homem que nunca havia sido negado e, portanto, nunca havia encontrado nada que valesse ter. Um homem que usava crueldade como outros usavam máscaras para esconder. Aceito, sussurrou ela. Virou-se e caminhou em direção à saída. Não correu. Manteve a cabeça erguida, os ombros retos, mas dentro dela o coração martelava um ritmo de terror absoluto. Ela não havia tocado em uma espadino desde os 15 anos, desde a noite em que os guardas austríacos vieram buscar seu pai. A gôndola cortou a água escura do rio de San Salvador como lâmina negra. Chiara sentou-se na cabine fechada, finalmente removendo a máscara balta. O ar noturno de fevereiro era cortante, carregado com sal e podridão. Veneza cheirava diferente à noite. Durante o dia, havia flores nos balcões e pão fresco nas padarias. À noite, o cheiro era de canal estagnado e segredos apodrecendo. O gondoleiro cantarolava uma barcarola baixinho, indiferente ao drama que transportava. Chiara fechou os olhos, mas tudo o que via era o rosto de Teodoro Grimani. A zombaria, o desprezo e algo mais. Algo que ela reconhecera porque o via no próprio reflexo todo dia. Solidão tão profunda que se transformara em raiva. Pai, sussurrou ela para a escuridão. O que eu fiz? A memória veio sem ser convidada. Tinha 15 anos. O porão do Palazzo Orseolo cheirava a mofo e metal. Giacomo Orseolo, ainda forte, ainda honrado, colocava a espadino na mão dela. A lâmina não mente, Chiara, dizia ele, guiando o punho dela. Quando você empunha uma espada, não pode fingir ser quem não é. O aço revela a verdade. Mas mulheres não podem lutar, ela protestara. Mulheres não podem admitir que lutam, corrigira ele, sorriso triste. Há diferença. A sociedade tem muitas regras sobre o que você deve ser. Mas uma lâmina? Ele bateu de leve na espadino. Uma lâmina só se importa com o que você é. A gôndola atracou perto do arsenale, onde os estaleiros navais descansavam silenciosos. Chiara pagou o gondoleiro com moedas contadas cuidadosamente e desceu, sapatos afundando em pedras molhadas. O arsenal abandonado ficava a 3 ruas de distância. Era um prédio esquecido, estreito e úmido, onde antiguidades e ferramentas quebradas iam morrer. Chiara possuía uma chave roubada, cortesia de um ferreiro que devia favores ao seu falecido marido. Ela entrou, acendeu uma vela. A espadino do pai estava onde sempre estivera. Enrolada em pano oleado, escondida atrás de uma pilha de velas navais velhas, Chiara a desenrolou com mãos que tremiam apenas ligeiramente. O aço estava manchado de ferrugem. A empunhadura de couro estava seca e rachada. Mas quando ela a ergueu, o equilíbrio era perfeito. 85 centímetros de memória. Chiara passou a hora seguinte limpando a lâmina. Usou areia fina, depois óleo de linhaça. Observou a ferrugem desaparecer, revelando o padrão ondulado do aço damasceno embaixo. Trabalho veneziano antigo.
de quando Veneza ainda forjava sua própria glória antes dos austríacos, antes da ocupação, antes de tudo desmoronar. Quando terminou, a lâmina refletia a luz da vela como água. Chiara ficou de pé no centro do arsenal vazio. Assumiu a posição que o corpo ainda lembrava, guarda alta, pés afastados, peso no centro. Atacou o ar. O movimento era instinto puro. A espadino assobiou, cortando o arco prateado na escuridão. Parada, estocada, recuo. A técnica serpente de Murano, sussurrava a voz do pai em sua memória. Movimentos fluidos como vidro derretido. Não lute contra o peso da lâmina, deixe-a fluir. Chiara treinou até os braços arderem, até o suor empapar o vestido cinza, até a vela queimar até o toco. Quando finalmente parou, respiração vindo em ofegantes irregulares, uma percepção a atingiu como soco no estômago. Ela poderia vencer. Teodoro Grimani era duque, era rico, poderoso, conectado. Mas ela duvidava que ele houvesse treinado seriamente um único dia em sua vida. Homens como ele brincavam de esgrima, duelavam por honra, por diversão, não porque a lâmina era a única coisa entre eles e a aniquilação. E se ela vencesse, a aposta dele ecoou em sua mente. Eu me casarei com a senhora, farei da senhora uma duquesa. Ele fizera aquilo como piada, como punição. Casamento com uma viúva pobre seria humilhação social para ele. Escândalo delicioso para todos os outros. Mas para Chiara, ser duquesa de Canarédio significava acesso. Acesso aos arquivos do Concílio dei Dieci. Acesso aos registros selados do duelo de 1808. Acesso à verdade que ela passara 9 anos procurando. Podia limpar o nome do pai. Podia provar que Giacomo Orseolo não fora trapaceiro, não fora assassino, não fora covarde. Podia recuperar tudo que haviam roubado. Chiara enrolou a espadino novamente no pano oleado. Amanhã, à meia-noite, no Palazzo Contarini, ela ensinaria ao Duca de Canarédio algo que seu pai lhe ensinara há muito tempo. A lâmina não mente. E Chiara Orseolo nunca, jamais, fingia ser quem não era. À meia-noite de 24 de fevereiro, chegou envolta em névoa. O Palazzo Contarini erguia-se das águas do Canal Grande como fantasma de pedra, suas janelas góticas cuspindo luz amarelada de centenas de velas. O pátio interno, normalmente reservado para recepções privadas, havia sido transformado em arena. Tochas flamejavam em suportes de ferro, lançando sombras dançantes contra as paredes de mármore rosa pálido. No centro, um círculo havia sido marcado com cordas de veludo carmesim. Chiara chegou em uma gôndola emprestada, remada por um gondoleiro que não fez perguntas porque ela pagou o dobro. Usava o mesmo vestido cinza pombo da noite anterior, mas agora com um chale de lã preta sobre os ombros. A máscara balta cobria seu rosto. Na mão enluvada, carregava um estojo de couro gasto contendo a espadino de seu pai. A multidão já estava lá. Centenas de mascarados, o carnaval oferecendo desculpa perfeita para um espetáculo à meia-noite. Chiara reconheceu várias famílias nobres pelas cores de seus tabarros, as longas capas venezianas. Os Morosini em azul escuro, os Foscari em bordô. Todos vieram ver o impossível, uma viúva desafiando um duque. Teodoro Grimani estava no centro do pátio. Ele não usava máscara agora. À luz das tochas, seu rosto tinha ângulos que poderiam ter sido esculpidos da mesma pedra que o palazzo. Cabelos preto-azulados puxados para trás. Vestia camisa branca de linho com mangas bufantes, calças de montaria pretas, botas altas, sem casaco, sem colete. Roupas de movimento. Na mão direita, segurava uma espadino, a lâmina reluzindo fria e nova. Chiara atravessou a multidão. Rostos mascarados se viraram para observá-la. Ela ouvia os sussurros. Quem é ela? Dizem que é a viúva Orseolo. Orseolo, como o traidor.
Impossível. Aquela família foi destruída. Ela parou na borda do círculo marcado. Tirou o xale, dobrou-o cuidadosamente. Removeu a máscara balta. Um murmúrio percorreu a multidão quando viram seu rosto. Jovem, severa, olhos âmbar que não pediam misericórdia. Teodoro a observava com expressão ilegível. À luz do dia, ou melhor, à luz da tocha, ela viu detalhes que a penumbra do ridoto havia escondido. Uma pequena cicatriz branca acima da sobrancelha esquerda. A forma como ele segurava a espadino. Punho firme, mas sem a naturalidade de alguém que vivera com aço nas mãos. Ainda tem tempo de desistir, disse Teodoro. Sua voz soava diferente sem a grapa turvando as palavras. Mais clara, mais perigosa. Isso é loucura. É a aposta que Vossa Excelência propôs, respondeu Chiara, removendo a espadino do estojo. A lâmina do pai emergiu como segredo revelado. O aço damasceno capturou a luz das tochas, ondulações escuras correndo pelo metal como água congelada. Teodoro franziu o senho. Essa arma, conheço esse padrão de forja. Era de meu pai, disse Chiara simplesmente. E quem era seu pai? Um homem melhor do que Vossa Excelência jamais será. A multidão ofegou. Insultara um duque, publicamente. Teodoro sorriu. Foi um sorriso pequeno, afiado nas bordas. Quando eu vencer, senhora, não será exílio apenas, será banimento oficial. Você nunca mais pisará em território veneziano. Então, Chiara assumiu posição de guarda. É melhor Vossa Excelência não perder. Um ancião mascarado de dourado entrou no círculo. Era o conde Ziani, mestre de cerimônias conhecido por presidir duelos de honra. Sua voz ecoou pelo pátio. As regras são simples. Primeiro sangue vence, ou 3 toques com a ponta da lâmina no torso do oponente. Não há rendição, não há misericórdia. Que Deus favoreça o justo. Ele saiu do círculo. O silêncio caiu sobre o pátio como manto pesado. Teodoro e Chiara se encararam através de 2 metros de ar noturno. Ela podia ver sua respiração formando névoa pálida. Podia ouvir o próprio coração, um tambor de guerra contra as costelas. Conde Ziani ergueu um lenço branco, deixou-o cair. Teodoro atacou primeiro. Ele era rápido, tinha que admitir. A estocada veio reta, mirando o centro do peito dela, força bruta por trás. Um golpe de cavalaria, projetado para atravessar. Chiara desviou para a esquerda, deixando a lâmina dele passar tão perto que sentiu o deslocamento de ar. Contra-atacou com movimento fluido, espadino descrevendo o arco baixo. Tocou as costelas dele, leve como beijo. Poderia ter sido sangue. Escolheu ser aviso. Anunciou Conde Ziani. A multidão explodiu em murmúrios. Teodoro recuou, olhos arregalados de surpresa. Não esperava isso. Ninguém esperava. Ele atacou novamente, desta vez com sequência, estocada, recuo, corte horizontal. Técnica de sala de armas. Bonita. Previsível. Chiara bloqueou, desviou. A espadino do pai cantava em suas mãos. O equilíbrio tão familiar quanto o próprio peso do sangue. Ela esperou. Esperou que ele se comprometesse demais com o próximo ataque. Ali. Ele avançou com o pé direito, todo o peso para frente. Chiara girou como dançarina, usando a saia pesada como contrapeso, exatamente como o pai ensinara. A lâmina dela encontrou o ombro dele. Apenas um toque. Delicado. 2. O rosto de Teodoro estava vermelho agora. Raiva ou vergonha, impossível dizer. Como você... Chiara não respondeu. Apenas aguardou, guarda alta, respiração controlada. Ele veio com tudo desta vez. Abandonou a técnica, deixou a frustração guiar a lâmina. Golpes furiosos, força selvagem. A multidão gritava, metade torcendo por ele, metade fascinada pelo impossível que se desenrolava. Chiara recuou, bloqueando cada ataque. Deixou-o cansar.
Sentiu o momento em que o fôlego dele ficou irregular, quando o braço dele começou a pesar. Então se moveu. Foi a técnica serpente de Murano que seu pai criara. Movimento que parecia impossível, corpo descendo baixo, lâmina serpenteando por cima, torcendo no último segundo. A ponta da espadina tocou exatamente acima do coração de Teodoro, tão leve que mal amassou o linho branco, tão precisa que ele sentiu a pressão contra o externo. 3, sussurrou Ziane. Silêncio absoluto. Depois, caos. A multidão explodiu. Mascarados gritando, alguns em celebração, outros em descrença. Dinheiro mudando de mãos, apostas sendo pagas. Alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. O som ecoou contra o mármore rosa como trovão. Teodoro olhava para ela como se a visse pela primeira vez. A espadina dele pendia frouxa na mão. Quem? Ele respirou. Quem é você? Chiara Margherita Orseolo, disse ela abaixando a lâmina. Filha de Giacomo Orseolo, mestre de esgrima de Veneza. E agora, pela sua própria palavra, duquesa de Canarégio. 2 horas depois, Chiara estava na capela privada do Palazzo Grimani. A capela era pequena, sufocante. Afrescos desbotados de santos venezianos olhavam dos tetos com olhos de pena. O ar cheirava a incenso velho e segredos mais velhos ainda. Apenas 6 testemunhas estavam presentes, o mínimo exigido por lei veneziana para casamento válido. Teodoro estava de pé ao lado dela, postura rígida como estátua de mármore. Havia trocado a camisa manchada de suor por casaco formal de veludo preto. Não olhava para ela. O padre era um homem gordo e sonolento, arrancado da cama por ordem ducal. Murmurava os votos em latim, palavras correndo juntas como água sobre pedras. Quando chegou a hora de remover as máscaras, tradição veneziana, ver o rosto do cônjuge apenas durante os votos, Chiara já não usava nenhuma. Mas Teodoro vestira uma moreta preta, aquela que exigia botão entre os dentes. Ele a removeu. Seus olhos encontraram os dela. Não era a beleza que chocava, era a intensidade, a recusa em abaixar o olhar, a prova viva de que ele fizera uma aposta cruel e agora pagaria o preço. Aceita esta mulher, o padre proferiu, como sua legítima esposa, para honrar e... Sim, Teodoro cortou, voz seca como osso velho. E você, aceita este homem? Aceito, disse Chiara. Anéis foram trocados, círculos de ouro que pesavam como grilhões. Declaro-os marido e mulher perante Deus e a República de Veneza. Assim, feito. Chiara era duquesa. As testemunhas assinaram o registro. O padre fechou o livro pesado com baque que ecoou como sino de finados. Teodoro saiu da capela sem dizer uma palavra. O Palazzo Grimani, no Sestiere de Canarégio, era um edifício de 4 andares com fachada que dava para um canal menor. Gôndolas familiares balançavam amarradas a postes listrados de azul e prata. As cores Grimani. Chiara entrou pelo portão dos fundos, seguindo um mordomo silencioso que não conseguia esconder o choque nos olhos. Dentro, o palácio era um labirinto de mármore e madeira escura, tetos com afrescos de batalhas navais, piso de mosaico representando o leão de São Marcos, tudo coberto por camada fina de poeira, como se o próprio edifício estivesse de luto. Os aposentos da duquesa, murmurou o mordomo, parando diante de porta dupla de carvalho entalhado. Chiara entrou. A suíte era vasta. Cama com dossel de veludo azul escuro, janelas com vista para canal, armário grande o suficiente para esconder um corpo, e vazia, completamente vazia de qualquer sinal de vida recente. Ninguém usou estes quartos, ela disse, mais observação que pergunta. O falecido duque não se casou, respondeu o mordomo, e sua excelência atual nunca teve motivo para preparar estes aposentos.
Até agora, ficou implícito. Tiara dispensou-o. Ficou sozinha pela primeira vez desde o duelo, e o silêncio desceu como neve. Removeu o vestido metodicamente. Lavou o rosto em uma bacia de porcelana fria. Vestiu uma camisola simples encontrada num baú. Provavelmente pertencera à avó de Teodoro. O tecido amarelado pelo tempo. Sentou-se à beira da cama. Era duquesa. Tinha acesso a tudo o que precisava. Então por que se sentia como se houvesse cometido um erro terrível? A porta se abriu sem aviso. Teodoro entrou. Ainda vestia o casaco de veludo, mas desalinhado agora, colarinho aberto. Segurava uma garrafa de vinho pelo gargalo. Não ofereceu. Então, disse ele, encostando na ombreira, você conseguiu. Vossa Excelência fez a aposta. Chiara manteve a voz calma. Você me enganou. Apenas aceitei um desafio que o senhor ofereceu. Teodoro deu um passo para dentro do quarto. Não estava bêbado, percebeu ela. Pior, estava perigosamente lúcido. Filha de Giacomo Orseolo, eu conheço esse nome. O espadachim que matou Carlo Grimani em um duelo desonesto, que foi banido por trapaça. Chiara ficou de pé, mãos fechadas em punhos. Meu pai não trapaceou, ele foi acusado falsamente. E você acha, Teodoro riu, som áspero, que se casar comigo lhe dará acesso aos registros, que pode limpar o nome de um traidor morto? Ele não era traidor, era assassino. Teodoro arremessou a garrafa. Ela estilhaçou contra a parede, vinho tinto escorrendo como sangue. Carlo Grimani era meu tio 21 anos, a vida toda pela frente. Seu pai o matou. Em legítima defesa, Chiara quase gritou. Se alguém se dignasse a olhar os fatos... Fatos? Teodoro cruzou o quarto em 3 passadas largas. Parou tão perto que ela sentiu o calor irradiando dele. Você me usou. Esta aposta toda, essa farsa de duelo, era manipulação desde o início. E o senhor? Chiara ergueu o queixo, recusando recuar. Sua aposta foi oferecida como piada cruel, para humilhar, para entreter seus amigos bêbados. Não finja que tem moral superior aqui. Eu sou duque, e eu sou sua esposa. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas como chumbo. A respiração de Teodoro estava irregular. Ele olhava para ela com algo entre raiva e outra coisa. Algo mais perigoso. Você não é minha esposa, disse ele, voz baixa. Você é um erro que cometi enquanto o orgulho turvava julgamento. Chiara sentiu as palavras como golpes, mas manteve o rosto impassível. Então estamos de acordo. Eu não quero isso mais do que o senhor. Teodoro piscou surpreso. Eu não sonhei, Chiara continuou forçando cada palavra, em casar com um homem que me despreza. Eu preciso de acesso aos arquivos do concílio. Preciso provar que meu pai foi inocente. É só isso. É só isso, Teodoro repetiu, tom ilegível. Proponho um acordo, disse Chiara. Casamento de aparências por 1 ano. Eu terei acesso aos registros que preciso. O senhor mantém a reputação de homem casado, estável. Depois de 1 ano, podemos buscar anulação. Alegamos incompatibilidade. Ninguém precisa sofrer mais do que necessário. Teodoro a estudou por longo momento. E o que ganho além de reputação? Sua palavra de honra permanece intacta, disse Chiara. O senhor não será o duque que quebrou uma aposta pública. Será o duque que honrou a promessa impossível. Há nobreza nisso. Ele soltou risada seca. Nobreza. Que palavra interessante vindo de filha de um traidor. Chiara o esbofeteou. O estalo ecoou no quarto silencioso. A marca vermelha dos dedos dela brotou na bochecha dele. Teodoro não se moveu. Apenas olhava para ela, mão erguendo lentamente para tocar o rosto. Você me bateu. E bateria novamente? Chiara tremia, mas de raiva, não medo.
Pode me chamar do que quiser, pode desprezar minha presença, mas nunca, jamais fale mal de meu pai. Silêncio. Então, inexplicavelmente, Teodoro sorriu. Foi pequeno, torto. 1 ano, disse ele. Acordo aceito. Chiara olhou estendeu para ela. A mão. Depois lentamente apertou. O aperto de mão dele era firme, quente. Durou 2 segundos a mais do que o necessário. Fique com este quarto, disse Teodoro, soltando. Eu fico nos aposentos do cais. Evitaremos um ao outro sempre que possível. Aparências públicas apenas quando necessário. Entendido. Ele virou-se para sair. Parou na porta. Sua técnica de esgrima, disse sem olhar para trás. A serpente de Murano. Nunca vi nada assim. Meu pai a criou, Chiara respondeu, voz suave agora. Era genial. Então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Chiara ficou parada no centro do quarto vasto e vazio. Duquesa de um palácio assombrado, esposa de um homem que a odiava, mas tinha o que precisava. Acesso. 3 dias se passaram em silêncio cuidadoso. Chiara explorava o palácio durante as manhãs, quando Teodoro estava em reuniões do concílio. Descobriu uma biblioteca empoeirada cheia de volumes sobre história naval veneziana. Descobriu a sala de música onde a harpa estava desafinada há anos. Descobriu nos subterrâneos sala de armas onde lâminas antigas enferrujavam em suportes. À noite, jantavam em extremos opostos de uma mesa longa demais. O mordomo servia pratos em silêncio constrangido. Teodoro lia documentos. Chiara fingia interesse em bordado que nunca aprendera adequadamente. Eles não conversavam. Até a 4ª noite, a tempestade batia contra Veneza. O vento uivava pelos canais, fazendo gôndolas baterem contra pilares de amarração. A chuva martelava as janelas como punhos desesperados. Chiara não conseguia dormir. Desceu para a biblioteca, pensando em encontrar algo para ler. Parou na porta. Teodoro estava lá. Sentado perto da lareira moribunda, ainda vestido, mas com o cabelo desalinhado. Olhava para as chamas como se pudessem lhe contar segredos. Ela poderia ter recuado. Deveria ter. Não consigo dormir com tempestade, ouviu-se dizendo. Teodoro virou a cabeça, expressão ilegível à luz do fogo. Nem eu. Chiara entrou na sala, puxando o xale mais apertado. Sentou-se na poltrona oposta, deixando distância segura entre eles. A chuva preencheu o silêncio. Por que você rema sua própria gôndola? Chiara perguntou de repente. Teodoro piscou, surpreso pela pergunta. Vi você, ela explicou, antes do casamento, remando sozinho no canal. Duques não fazem isso. Duques fazem o que querem, disse ele. Mas depois, mais quieto. Remo quando preciso pensar, quando o palácio fica pequeno demais. Palácio de 4 andares fica pequeno? Quando está cheio de fantasmas? Sim. Chiara olhou para ele. Realmente olhou. Viu cansaço nas linhas ao redor dos olhos. Solidão na curva dos ombros. Aprendi a remar em Chioggia, ela disse suavemente. Depois que meu pai morreu, vivi com pescadores por um tempo. Eles me ensinaram. E por que está me contando isso? Porque, Chiara escolheu as palavras cuidadosamente, se vamos sobreviver este ano sem nos matar, talvez deveríamos pelo menos nos conhecer. Teodoro a estudou. Você não tem medo de mim. Deveria? A maioria tem. A maioria não venceu você em duelo. Algo passou pelo rosto dele. Quase diversão. Não. Realmente não venceram. Mais silêncio, mas diferente agora, menos afiado. Conte-me sobre seu pai, Teodoro disse de repente. O verdadeiro, não a versão que os registros dizem. Chiara hesitou. Depois, devagar, começou a falar. Falou sobre Giacomo Orseolo, que ensinara esgrima a 3 gerações de nobres venezianos, que criara técnicas que pareciam dança, que lia poesia para ela quando criança,
que morrera numa ilha de pescadores, a febre consumindo-o enquanto sussurrava desculpas por ter falhado com ela. Teodoro escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele olhava para o fogo novamente. Minha noiva, disse ele, voz tão baixa que quase se perdeu na chuva, Lucrécia Foscari, fugiu na noite anterior ao casamento. Chiara esperou. Deixou uma carta dizendo que preferia morrer de fome com amor verdadeiro do que viver em uma gaiola dourada. Ele soltou riso amargo. Toda Veneza riu. O duque corno, o homem que nem conseguia manter a noiva interessada. Lamento, Chiara disse, e surpreendeu-se ao descobrir que era verdade. Não lamente. Teodoro olhou para ela. Você fez uma pergunta no ridoto, lembra? Por que tenho medo de mim mesmo? Lembro. É porque ela estava certa, ele sussurrou. Eu sou uma gaiola. Tudo que toco, prendo. Tudo que possuo, sufoco. Antes que Chiara pudesse responder, um trovão rasgou o céu. A casa tremeu. Teodoro ficou de pé abruptamente. É tarde, você deveria dormir. Teodoro. Boa noite, duquesa. Ele saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com fogo morrendo. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, quando ele disse duquesa, não soou como insulto, soou quase como nome. Na manhã seguinte, Chiara descobriu que o registro de casamento havia desaparecido do cartório da Basílica de San Marco. E em um palco escuro nos bastidores de Veneza, Vittore Grimani sorria enquanto segurava o documento roubado entre dedos manchados de tinta. A armadilha estava sendo montada, e nenhum deles sabia que o verdadeiro jogo havia apenas começado. A notícia chegou durante o café da manhã. Chiara estava na sala menor de refeições, tentando decifrar um volume empoeirado sobre a história do Concílio dei Dieci. Teodoro entrou como uma tempestade, o cabelo ainda molhado do banho matinal, segurando uma carta com selo de cera quebrado. Desapareceu, disse ele sem preâmbulo. Chiara ergueu os olhos. O quê? Nosso registro de casamento, do cartório da Basílica de San Marco. Ele jogou a carta sobre a mesa. Era do secretário do patriarca, desculpas formais rabiscadas em tinta nervosa. Simplesmente sumiu dos livros oficiais. O sangue de Chiara esfriou. Isso é impossível. Havia testemunhas. O padre se lembra de nos casar. As testemunhas lembram de assinar. Mas o registro físico, a única prova legal, desapareceu. Teodoro começou a andar de um lado para outro, energia perigosa vibrando em cada movimento. Alguém o roubou. Quem se beneficiaria? Chiara parou, mas a resposta era óbvia. Vittore. Teodoro cuspiu o nome como veneno. Sempre foi obsessivo sobre linhagem. Sempre acreditou que deveria ser duque no meu lugar. Mas sem o registro, o que acontece conosco? Teodoro parou de andar, olhando para ela com expressão sombria. Sem prova documental, qualquer um pode questionar a validade do casamento. Alegar que foi farsa, que você é uma impostora tentando roubar título. Ele passou a mão pelo cabelo molhado. Vittore pode peticionar ao Concílio dei Dieci, e se eles decidirem que o casamento é inválido... Eu perco tudo, Chiara sussurrou. Não apenas o acesso aos arquivos, não apenas a chance de limpar o nome do pai, mas algo mais. Algo que vinha crescendo nos últimos dias em conversas silenciosas e olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Nós perdemos tudo, corrigiu Teodoro, e havia algo na voz dele. Algo que fez o coração dela pular uma batida. A investigação revelou detalhes sórdidos. O padre que os casara, Padre Tommaso, fora visitado 3 dias após a cerimônia por um homem de casaco marrom que ofereceu ouro veneziano antigo. O padre, velho e confuso, não registrara oficialmente o casamento nos livros permanentes, esperando receber confirmação. Confirmação que nunca veio. As testemunhas confirmaram ter assinado um documento,
Mas esse documento, aparentemente, nunca chegou aos arquivos da Basílica. Chiara passou 2 dias procurando por uma cópia. Teodoro tinha um cofre pessoal onde guardava documentos importantes. Quando abriram, encontraram tudo: escrituras de propriedades, testamento do pai dele, cartas da infância, tudo exceto o certificado de casamento. "Estava aqui", Teodoro gritou, atirando pilha de papéis contra a parede. "Eu coloquei no cofre. Eu sei que coloquei." Chiara ficou perto da lareira, observando. Conhecia Vittore agora, através de descrições de Teodoro. Metódico, paciente. Se ele subornara o padre, certamente subornara um servo para roubar a cópia do Palazzo também. "Teodoro", disse ela gentilmente. "Pare." Ele congelou, respiração pesada. Olhou para ela, olhos selvagens com pânico. "Eles vão te levar embora, vão anular, eu vou te perder." As palavras ficaram suspensas no ar. Teodoro atravessou o quarto e caiu de joelhos diante dela, enterrando o rosto nas saias. "Não posso te perder", murmurou contra o tecido. "Eu passei a vida inteira sendo sozinho em salas cheias de gente. Você é a primeira coisa real que tenho." Chiara sentiu algo quebrar no peito. Pousou a mão nos cabelos dele, ainda úmidos, ainda cheirando a água de lavanda. "Então lutamos", disse ela. "Vittore espera que procuremos o papel. Não vamos encontrar. Ele o destruiu." Teodoro ergueu o rosto. Lágrimas marcavam suas bochechas. Era a primeira vez que ela o via chorar. "Então, estamos perdidos." "Não", Chiara disse, mente já correndo, calculando ângulos como fazia em campo de esgrima. "Se não podemos provar pela lei, precisamos apelar ao que supera a lei." "O quê? A coroa austríaca?" "Exatamente." Uma audiência com o governador Habsburgo era quase impossível em curto prazo. Mas o duelo de carnaval ainda era conversa em toda Veneza, e o governador, arquiduque Franz Karl, era notoriamente curioso sobre os escândalos venezianos. Foram admitidos no Palácio Ducale 3 dias depois. O salão de audiências era opulência austríaca imposta sobre elegância veneziana. Águias de 2 cabeças em dourado contrastando com leões alados de São Marcos. O arquiduque sentava numa cadeira estofada de veludo carmesim, um homem de 50 anos com bigodes encerados e expressão de perpétuo tédio. Vittore Grimani já estava lá. Chiara o viu pela primeira vez. Homem de 36 anos, magro como lâmina, com olhos escuros, que a avaliaram como se ela fosse um quebra-cabeça a ser desmontado. Usava roupas negras impecáveis, cabelo quase grisalho penteado para trás. "Então", disse o arquiduque em italiano com sotaque alemão pesado, "os amantes e o abutre, é melhor que ópera." "Excelência." Vittore curvou-se profundamente. "Este é assunto legal. A igreja é entediante." O arquiduque acenou com a mão. "Estou entediado, Sr. Grimani. Esta semana foi só chuva e impostos." Virou seus olhos azuis pálidos para Chiara. "Você é a mulher que luta com espadas?" "Sim, excelência." Chiara fez reverência profunda. "E você?" olhou para Teodoro. "Afirma a mala que isto não é apenas erro de bêbado?" "Amo-a mais que minha vida." Teodoro disse, voz firme. "E apostaria meu ducado nisso." O arquiduque sentou mais ereto. "Uma aposta? Gosto de apostas." Chiara deu um passo à frente. Era o maior tiro de sua vida. "Excelência", disse claramente, "o primo de meu marido alega que sou fraude, que nosso casamento é inválido porque um papel está faltando. Ele afirma que não sou digna de ser duquesa." Pausou. "Proponho um teste, uma prova de habilidade. Se eu puder demonstrar que sou realmente a duquesa espadachim que as pessoas falam, então Vossa Excelência usa sua prerrogativa real para validar nosso casamento independentemente do registro faltante." "E se falhar?" o arquiduque perguntou, olhos brilhando.
Então eu assino a anulação, Chiara disse, e entro em um convento. Não, Teodoro começou, mas Chiara apertou sua mão. O arquiduque bateu palmas. Delicioso! Mas qual o teste? Um alvo? Um duelo? Vittore deu um passo à frente, olhos estreitando. Viu a armadilha, mas também viu a chance de humilhá-la. Se vai haver teste, Excelência, que seja desafio real, não carta parada. Apontou para as janelas do palácio, para os vastos jardins. O tiro da maçã. Vittore sorriu friamente. Como Guilherme Tell. Deixe o duque ficar a 30 passos. Deixe-o segurar a maçã. Se ela acertar, vence. Se errar... Encolheu os ombros. Bem, ela fica viúva e o problema se resolve. Silêncio mortal desceu sobre o salão. Era sentença de morte. 30 passos. Era distância massiva para Spadino. Margem de erro de centímetro significava destruir a mão de Teodoro. Ou atingir o peito. Aceito, Teodoro disse instantaneamente. Teodoro, não! Chiara sussurrou, com postura rachando. Eu não posso. Se eu errar, você não vai errar. Ele olhou para ela. Olhos azul esverdeados, claros e absolutamente confiantes. Você nunca erra. Foi então que Vittore falou, a voz cortando através do momento. Antes de procedermos, disse ele, removendo um papel dobrado do casaco. Talvez a senhora Orseolo devesse saber a verdade completa sobre o duelo que destruiu seu pai. Chiara congelou. O que você quer dizer? Vittore desdobrou o documento. Era velho, amarelado, com selo oficial do Concílio dei Dieci de 1808. Este é o relatório original do duelo entre Giacomo Orseolo e Carlo Grimani. Meu pai. O mundo parou. Seu pai? Chiara mal conseguiu articular as palavras. Carlo Grimani era meu pai, Vittore disse calmamente. Tinha 21 anos quando seu pai o matou. Deixou minha mãe viúva, deixou-me aos 12 anos órfão. Teodoro ficou pálido. Vittore, por que nunca... Porque, Vittore o interrompeu. Não era sobre você, primo. Nunca foi. Voltou-se para Chiara. Eu passei 24 anos procurando por você. A filha do assassino, e quando descobri que havia se casado com meu primo, pensei que Deus finalmente me concedera justiça. Chiara sentia o chão se abrir sob seus pés. Meu pai não assassinou ninguém. Foi legítima defesa. Foi isso que ele disse. Vittore concordou. Mas este relatório, bateu no papel, contém testemunho que nunca foi tornado público. Testemunho que Giacomo Orseolo provocou o duelo deliberadamente, que insultou meu pai repetidamente, até que não houvesse escolha senão lutar. Mentira, Chiara sussurrou. Talvez. Vittore dobrou o papel de volta. Mas está selado com a autoridade do concílio. E agora você entende. Isto não é sobre ganância, é sobre vingança. Seu pai destruiu minha família. Agora eu destruo a sua. O arquiduque assistia tudo com interesse fascinado. Isto é melhor que ópera, murmurou. Chiara olhou para Teodoro, procurando âncora em tempestade, mas viu dúvida em seus olhos. Viu a pergunta não formulada. Seu pai realmente provocou? Realmente causou a morte de meu tio-avô? Eu não sabia, ela disse, voz quebrando. Teodoro, eu juro não sabia que era seu sangue. Eu sei. Ele disse quietamente. Mas a dúvida permanecia. Vittore sorriu. Então, Excelência, ainda deseja este teste? Ou admite que este casamento foi um erro desde o início? 10 minutos depois, o tribunal derramou-se nos jardins do Palácio Ducale. A tensão era palpável. Até os pássaros pareciam ter silenciado. Teodoro ficou perto dos roseirais. Segurava uma pequena maçã veneziana vermelha na palma estendida. Não tremia. Olhava para Chiara com confiança absoluta. Mas Chiara, parada a 30 passos de distância, tremia. A Spadino, a arma de seu pai, aquela que talvez tivesse matado o pai de Vittore, pesava 1000 quilos em sua mão. É Teodoro, é meu marido,
Não posso fazer isso. Atire, duquesa, Vittore provocava das laterais. Ou admite derrota. Chiara ergueu a lâmina. Visão embaçou. E se o relatório de Vittore for verdade? E se meu pai realmente provocou? E se tudo que acreditei foi mentira? Respire, ouviu a voz do pai. Mas agora soava diferente, contaminada. O mundo é ruído, o alvo é o silêncio. Nbal focou na maçã, bloqueou o arquiduque, bloqueou a multidão, bloqueou o sorriso de Vittore, tentou bloquear o medo, não conseguiu. Olhou para Teodoro, ele acenou, pequeno, quase imperceptível. Você nunca erra. Chiara exalou, não atirou a espadino, correu, 10 passos em direção a Teodoro, saias voando. Então lançou a lâmina com técnica que seu pai lhe ensinara em segredo, o arremesso proibido dos assassinos venezianos. A espadino girou no ar, reflexo prateado rodopiando. Perfurou a maçã. Gravou na parede atrás de Teodoro. A maçã ficou suspensa na guarda, empalada. Silêncio total. Depois, Teodoro sorriu. Caminhou até Chiara, puxou-a em abraço que tirou o ar dos pulmões dela. Você mudou as regras, sussurrou em seu ouvido. Claro que mudou. O arquiduque rugiu de deleite, batendo palmas tão forte que seus anéis clicaram. Mein Gott, nunca vi isso em Viena. O casamento é válido. Eu mesmo assinarei os papéis de testemunha. Virou-se para Vittore, voz esfriando. Senhor Grimani, você tentou enganar a coroa austríaca. Isto é ofensa séria. Mas o relatório... Vittore começou. Não me importa com relatórios de 15 anos atrás. O arquiduque cortou. Você roubou documentos, conspirou contra um duque. Sugiro que se retire para a Dalmácia. Indefinidamente. Guardas austríacos deram um passo à frente. Vittore olhou para Chiara, e ela viu então. Não raiva, mas tristeza. Meu pai está morto, disse ele quietamente. O meu também. Nenhum de nós levaram-no embora. Naquela noite, no Palazzo Grimani, Chiara finalmente leu o relatório que Vittore deixara cair. Teodoro ficou ao lado dela enquanto ela percorria as páginas amareladas. O testemunho dizia que Giacomo Orseolo insultara Carlo Grimani. Chamara-o de menino mimado brincando de soldado. Provocara até que o duelo fosse inevitável, mas na margem, em tinta desbotada, havia uma nota, letra diferente. Testemunha foi paga por VG Sênior para mentir. Verdade, CG. Estava bêbado. Atacou primeiro. Orseolo defendeu-se. FM, secretário. Seu pai... Teodoro disse suavemente. Foi inocente. Vittore sabia. O relatório prova. Chiara sentiu lágrimas finalmente virem. Anos de dor, de vergonha, de luta. Tudo desmoronando em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Teodoro a puxou para seus braços. Deixou-a chorar contra seu peito. Quando os soluços finalmente cessaram, ela ergueu o rosto. Ele limpou as lágrimas com o polegar. Chiara... sussurrou ele. Quando eu disse que te amava mais que minha vida, não estava mentindo. Teodoro, ele a beijou. Foi desesperado, inevitável. Semanas de tensão explodindo em contato que queimou como fogo. Chiara correspondeu, dedos entrelaçando nos cabelos dele, puxando-o mais perto, nunca perto o suficiente. Quando se separaram, ambos respiravam pesadamente. Isto não era parte do acordo, Chiara sussurrou. Que se dane o acordo. Teodoro riu, testa encostada na dela. Batida urgente na porta os separou. O mordomo entrou, o rosto cinza. Vossa Excelência, lamento interromper, mas... Senhor Vittore escapou da custódia austríaca e há uma mensagem. Estendeu o papel manchado de sangue. Teodoro abriu, leu, ficou pálido. O quê? Chiara perguntou. Vittore, Teodoro disse, voz morta. Ele sequestrou o padre Tommaso. Diz que vai matá-lo a menos que eu entregue você. Hoje à noite, sozinha, na chiesa de San Giacomo.
O beijo ainda queimava nos lábios de Chiara. Mas o medo era mais frio. A Chiesa di San Giacomo erguia-se na escuridão como túmulo esquecido. Era uma das igrejas mais antigas de Veneza, construída no século IX, pequena e quase abandonada no Sestiere di Cannaregio. Sua fachada de tijolos expostos estava manchada de sal e tempo. A porta de madeira pendia torta nas dobradiças enferrujadas. Chiara chegou sozinha, conforme exigido. A espadino do pai estava escondida sob o tabarro negro que usava sobre o vestido. A lâmina pressionava contra suas costelas, lembrança fria do que estava prestes a fazer. Teodoro quisera vir, ameaçar enviar guardas austríacos para cercar a igreja. Mas Chiara sabia. Vittore estava desesperado agora. Um homem desesperado com refém era cobra encurralada. Qualquer movimento errado e Padre Tommaso morreria. Eu vou, ela dissera, segurando o rosto de Teodoro entre as mãos. E vou voltar para você. Prometa, ele sussurrara, voz quebrada. Prometo. Agora, parada diante da porta da igreja, Chiara respirou fundo. O ar noturno cheirava a canal estagnado e algas podres. Fevereiro ainda mordia com dentes de gelo. Empurrou a porta. Ela gemeu, som atravessando o silêncio como lamento de fantasma. Dentro, a igreja estava iluminada por velas, centenas delas, espalhadas pelo chão de pedra, nas antigas colunas bizantinas, no altar decrépito. Luz tremulante transformava sombras em coisas vivas, dançando nas paredes descascadas. No centro da nave, amarrado a uma cadeira, estava Padre Tommaso. O velho padre estava pálido, olhos arregalados de medo. Mordaça cobria sua boca, sangue escorria de corte na testa, e atrás dele, emergindo das sombras como espectro, estava Vittore Grimani. Ele parecia diferente, selvagem. O cabelo grisalho despenteado, roupas negras manchadas de lama e o que parecia ser sangue. Mas o que mais chocava eram os olhos, vazios. O tipo de vazio que vem quando não resta nada a perder. Você veio, disse Vittore, voz calma demais, perigosa na sua tranquilidade. Soltei o padre, Chiara disse, mantendo distância. Você tem a mim agora. Era isso que queria. O que eu queria? Vittore riu, som áspero. Eu queria meu pai de volta. Eu queria que os últimos 24 anos nunca tivessem acontecido. Eu queria... Parou. Balançou a cabeça. Não importa mais. Removeu o espadino da bainha no cinto. A lâmina reluzindo à luz das velas. Duelo, disse ele simplesmente. Você Aqui. e eu. Agora, o vencedor decide tudo. Chiara olhou para o padre amarrado, para Vittore, para a espadino dele. Entendeu então? Vittore não queria apenas matá-la. Queria que fosse justo. Queria provar que era melhor que ela, melhor que seu pai, melhor que o destino que Deus lhe dera. E se eu vencer? Perguntou ela. Então você é livre. Padre Tommaso é livre. E eu? Vittore sorriu, triste. Eu finalmente descanso. Chiara removeu o tabarro, sacou a espadino. A lâmina cantou ao sair da bainha, nota clara no ar abafado da igreja. Sem regras, Vittore disse, assumindo posição de guarda. Sem primeiro sangue, até que um de nós não possa continuar. Aceito. Eles se encararam através das velas tremeluzentes. Então, Vittore atacou. Foi fúria pura. Não técnica de sala de armas como Teodoro. Era esgrima de rua, brutal e desesperada. Golpes que priorizavam força sobre precisão. Chiara bloqueou, recuou, desviou. A igreja ecoava com um anel de aço contra aço. Faíscas voavam quando as lâminas se encontravam. Vittore era bom, melhor do que esperava. Tinha treinado, percebeu ela. Passara anos preparando para este momento. Mas Chiara fora forjada na dor, treinada por um homem que transformara a esgrima em arte. Ela esperou, procurou a abertura, encontrou.
Vittore sobrecarregou um golpe lateral, deixando o lado direito exposto por fração de segundo. Chiara girou a espadino descrevendo um arco que pegou a lâmina dele e a desviou para cima. Contra-ataque. Estocada rápida que encontrou o ombro dele. Primeiro sangue. Vittore cambaleou para trás, mão livre voando para o ferimento. Olhou para os dedos manchados de vermelho. Depois para ela. Meu pai, disse ele, respiração irregular, morreu aos 21 anos. Ele mal começara a viver. E o meu, Chiara respondeu, morreu desonrado, acusado de algo que não fez. Mas nenhum de nós estava lá, Vittore. Nenhum de nós sabe a verdade completa. Apenas sabemos a dor. A dor é tudo que me resta. Ele atacou novamente, mais selvagem agora. Abandonou qualquer pretensão de técnica. Era apenas raiva e lâmina. Chiara defendeu, mas sentiu o cansaço chegando, braços ardendo, respiração ficando pesada. Uma estocada passou muito perto, rasgando a manga do vestido. Outra acertou sua coxa, corte superficial, mas doloroso. Ela recuou até estar com as costas contra uma coluna. Vittore veio com tudo, espadino erguida para golpe final. Chiara rolou para o lado. A lâmina dele cravou na pedra antiga, enviando estilhaços voando. Enquanto ele lutava para liberar a arma, Chiara se moveu. A técnica serpente de Murano, fluida como água. Corpo baixo, lâmina serpenteando. A ponta da sua espadina encontrou o peito de Vittore. Não matou, apenas pressionou ali, sobre o coração. Renda-se, Chiara disse. Vittore olhou para ela. A loucura em seus olhos começou a clarear, substituída por algo pior. Compreensão. Você é melhor, sussurrou, como ele soltou a espadino. Ela caiu no chão com tinido metálico. Faça, disse Vittore. Termine o que seu pai começou. Chiara olhou para ele, para este homem quebrado, consumido por vingança que nunca poderia trazer paz. Abaixou a lâmina. Não, disse ela. Já houve sangue demais entre nossas famílias. Passos ecoaram na entrada da igreja. Teodoro irrompeu pela porta, seguido por guardas. Ele atravessou a nave correndo, olhos desesperados procurando por ela. Quando viu Chiara de pé, viva, ainda segurando a espadino, o alívio que atravessou seu rosto foi físico. Eu disse que voltaria, ela murmurou quando ele a puxou em abraço esmagador. Você está sangrando. Ele tocou a manga rasgada, a coxa ferida. Vou sobreviver. Os guardas prenderam Vittore. Libertaram o padre Tommaso, que chorava de alívio. Enquanto levavam Vittore para fora, ele parou ao lado de Chiara. Seu pai, disse quietamente, teria orgulho. Então ele se foi engolido pela noite veneziana. A sentença veio uma semana depois. O arquiduque Franz Karl, farto de toda a saga Grimani, decretou exílio permanente. Vittore seria enviado para um mosteiro em Dalmácia, onde passaria o resto da vida em penitência. É mais misericórdia do que merece, o arquiduque resmungara, mas menos do que a execução custaria. Chiara não foi a sentença. Em vez disso, passou o dia nos arquivos do Consiglio dei Dieci. Agora, como duquesa de Canareggio oficialmente reconhecida, tinha acesso a tudo. Encontrou o arquivo de Giacomo Orseolo, leu cada palavra, viu as mentiras, viu onde a verdade fora torcida, mas também encontrou algo mais, cartas. Seu pai escrevera cartas para ela, uma por ano, cada aniversário dela desde sua morte. O concílio as retivera, nunca entregara. Chiara sentou no chão empoeirado do arquivo e leu cada uma. Minha querida Chiara, você tem 17 anos hoje. Imagino que está praticando a serpente de Murano ainda. Espero que sim. Não porque quero que lute, mas porque quero que saiba. Você nunca precisa se curvar para ninguém. A lâmina não mente, minha filha, e nem você deve. Com todo o meu amor, seu pai. Teodoro a encontrou horas depois, cercada por cartas amareladas, lágrimas secando no rosto.
Ele simplesmente sentou ao lado dela, puxou-a contra seu peito, deixou-a segurar as palavras que seu pai nunca pudera entregar. Ele sabia, Chiara sussurrou. Ele sabia que eu limparia seu nome, porque ele te conhecia. Teodoro beijou o topo da cabeça dela. Como eu te conheço, 2 anos depois. Primavera de 1825. O arsenal de Veneza, reformado, brilhava sob o sol de abril. O prédio que antes guardara armas enferrujadas, agora abrigava algo novo. Uma placa acima da porta dizia, em letras douradas, Scuola Orseolo Grimani di Scherma, a primeira escola de esgrima feminina de Veneza. Dentro, 15 jovens mulheres treinavam, filhas de nobres e de pescadores, lado a lado, todas usando a mesma roupa simples de treino, todas empunhando espadinos. Chiara circulava entre elas, corrigindo posturas, demonstrando técnicas. Usava vestido azul safira, cabelo cobre avermelhado, preso em trança prática. Não parecia mais a viúva de cinza, parecia viva. Lembrem-se, dizia aos alunos, a lâmina não mente. Quando vocês empunham uma espada, não podem fingir ser quem não são. A porta se abriu. Teodoro entrou carregando um bebê nos braços. A menina tinha 8 meses, cabelos escuros como o pai, olhos âmbar como a mãe. Estava agarrando um pequeno remo de madeira, brinquedo que Teodoro talhara. Ela já está tentando remar, Teodoro disse sorrindo. Acho que temos uma gondoleira. Chiara limpou o suor da testa, foi até eles. Beijou a filha, depois o marido. Ou uma espadachim, disse, acariciando a bochecha da bebê. Ou ambas. Deus nos ajude. Teodoro uma Grimani que luta e rema, que ela nunca precisa esconder quem é. Chiara sussurrou, ecoando as palavras que prometera desde que a filha nascera. Olhou ao redor da escola. Viu as jovens mulheres treinando, encontrando força em aço e propósito. Pensou em seu pai. No nome dele, finalmente limpo. No legado dele, finalmente honrado. Pensou em Vittore, isolado em mosteiro na Dalmácia. Ouvira que ele passava dias em silêncio, rezando, que enviara carta meses atrás, pedindo perdão. Ela ainda não respondera, talvez um dia. Pensou no caminho impossível que a trouxera aqui, de viúva humilhada a duquesa respeitada, de aposta cruel a amor verdadeiro. Sabe, Teodoro disse, como se lesse seus pensamentos, nunca te agradeci. Por quê? Por me vencer naquela noite. Ele segurou a mão livre dela. Por me mostrar que não sou uma gaiola, que posso ser lar. Chiara apertou sua mão. E você nunca me agradeceu por segurar aquela maçã. Eu sabia que você não erraria. Como tinha tanta certeza, Teodoro sorriu. Porque a lâmina não mente, e nem você. A filha deles balbuciou, agitando o remo de madeira. E em algum lugar distante, sobre os canais de Veneza, um gondoleiro cantava uma barcarola antiga sobre um amor conquistado através de aço e fé. E essa é a incrível história da aposta de lâmina veneziana. De uma piada cruel, em um ridoto escuro, a um romance que desafiou a coroa austríaca, as tradições sociais e até a morte, Chiara e Teodoro provaram que o verdadeiro amor é a aposta mais perigosa de todas. Da humilhação pública ao duelo à meia-noite, do casamento forçado ao primeiro beijo desesperado, do teste impossível da maçã à fundação de uma escola que mudaria Veneza para sempre. Esta foi a história de 2 almas quebradas que encontraram força uma na outra. Chiara nunca precisou de um duque para salvá-la. Ela precisava de alguém que confiasse nela para segurar uma maçã enquanto ela atirava uma lâmina. E Teodoro nunca precisou de esposa perfeita. Ele precisava de alguém que o visse além dos muros que construíra. Juntos, eles transformaram a aposta nascida de crueldade em legado de força. A escola Orseolo Grimani ainda existe nos registros históricos de Veneza.
uma das primeiras instituições a treinar mulheres em artes marciais, décadas antes disso ser aceito no resto da Europa. Quanto a Vittorio, ele passou 23 anos no mosteiro em Dalmácia. Em 1846, escreveu uma carta final a Chiara, pedindo perdão. Ela respondeu com 2 palavras: "Estás perdoado." Ele morreu em paz 3 dias depois. E a espadino de Giacomo Orseolo está preservada no Museu Correr em Veneza, com placa que diz "Lâmina da Duquesa Espadachim", prova de que a verdade, como o aço bem forjado, nunca quebra. Se você gostou dessa jornada pelas sombras e canais de Veneza, desse mergulho em máscaras de carnaval, duelos e amor conquistado através de lâminas, deixe seu like. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me permite trazer mais histórias esquecidas à luz. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossa próxima investigação. Obrigado por assistir mais um episódio dos Diários da Nobreza. Até a próxima vez que desenterraremos os segredos que a história tentou calar. E lembrem-se, a lâmina não mente.